Eu quero ler aqui com você, se você tiver a Bíblia em mãos, mas se não tiver, você só me acompanhe. Algo que está escrito no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 14, versículo 27. Marcos, que era sobrinho de Barnabé, não é? E que Marcos, que foi o pivô da discussão entre Paulo e Barnabé, dois amigos quase que inseparáveis. E num dado momento, onde Paulo precisava da companhia de Marcos, ele foi para um outro local, para um outro lugar. E depois se juntou a ele novamente, Marcos e Barnabé. E Paulo queria ir para um lugar e Barnabé queria levar Marcos, e Paulo não quis de jeito nenhum. Me parece que Paulo era aquela pessoa decidida que não se dobrava, e ninguém o dobrava de forma alguma, ninguém o convencia de forma alguma. E houve uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, e houve a divisão entre os dois. Cada um foi para um canto, cada um foi para um lado. E Marcos, ele foi usado por Deus. E Paulo, posteriormente, ele se arrepende da atitude que ele tomou. Se arrepende, né? E aí Marcos volta a caminhar com ele, quase no final do ministério. Mas no capítulo 14, versículo 27 de Marcos, está escrito assim: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Amém? Olha, irmãos, Marcos 14, 27. Vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa passagem que ele está pronunciando, ele está repetindo o que está escrito no livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo de número 7. Uma frase de algo que uma profecia que iria acontecer especificamente falando com a pessoa do Senhor Jesus Cristo que viria e que teria seguidores que seriam suas ovelhas e sobre as quais ele seria o pastor. E aconteceria um momento em que ele seria ferido e todos que estariam junto dele iriam abandonar. Ele diz aí, vocês todos me abandonarão. Falando para os 12, vocês todos me abandonarão. Você sabe que quando nós iniciamos na fé, meus irmãos, nós nascemos de novo. E quando uma pessoa nasce, ela vai aprender muitas coisas na vida e ela nunca vai aprender tudo na vida. Nunca. E nós, como os cristãos, quando nós nascemos de novo, conforme está escrito em João capítulo 3, onde o Senhor fala com Nicodemos, quando nós nascemos de novo, nós nascemos como uma criança espiritual. Nós fazemos muitas coisas erradas. Nós tomamos atitudes erradas, pensando que está certa. Cremos às vezes que nós temos espiritualidade elevada e na verdade a gente está apenas gatinhando ou coisa assim. E a gente vive a vida cristã muito comparada com a vida da carne, a vida natural, né? Não existe uma pessoa no mundo que viva o suficiente para compreender todas as coisas e para saber todas as coisas. Não existe uma pessoa no mundo nascida de Deus, nascida do Espírito, nascida de novo, que ele aprenda as coisas e ele saiba tudo na vida. Não existe. Nós temos um contínuo caminhar com o Senhor, aprendendo, sendo orientado por Ele. E nosso Senhor, Ele trata na nossa vida. Quando o Senhor escolhe as 12 pessoas que seriam seus seguidores e que iria treiná-los para se tornarem seus representantes, seus apóstolos, Ele os chamou, mas eles não se tornaram pessoas perfeitas no caminhar espiritual, no caminhar cristão.
O Senhor trabalhou constantemente na vida dele, na vida deles. E o Senhor não trabalhou apenas com palavras, mas o Senhor trabalhou também dando exemplo. Dando exemplo. Quantas vezes os 12, eles discutiam qual deles era o maior, né? A mãe de Tiago e João, em certa ocasião, chega para Jesus e fala: "Ô Senhor, no teu reino, permita que o meu filho, um sente à tua direita e outro sente à tua esquerda." Olha o pedido de uma mãe, né? O pedido dela. Então, no decorrer dos tempos, eles foram aprendendo, e eles não souberam todas as coisas. E nem, ainda sendo mártires, não aprenderam todas as coisas, porque é uma promessa de Deus de que na eternidade nós seremos ensinados para sempre por Deus. Agora, meus irmãos, nessa passagem onde fala assim, onde o Senhor diz assim: "Vocês todos me abandonarão", foi exatamente essas palavras que suscitou em Pedro uma certa dificuldade em aceitá-la. Por quê? Porque no versículo 29, Pedro fala assim para o Senhor. Pedro declarou ainda: "Que todos te abandonem, eu não te abandonarei." Se todos te abandonar, eu não te abandonarei. O que demonstra uma pessoa que fala dessa forma? Demonstra uma autoconfiança. Alguém que confia em si mesmo. Alguém que pensa conhecer a força que ele tem para suportar qualquer situação. Irmão, você não sabe quem você é, e você não pode analisar uma situação pensando qual será a sua decisão diante dela se ela não acontecer com você. Se ela não acontecer com você. Pedro, quando o Senhor disse tudo isto, o que ele fez? Ele replicou o Senhor. Ele disse: "Não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei." E a Bíblia, ela chama a nossa atenção, meus irmãos, chama a nossa atenção quando ela diz assim, que não é para nós nos estribarmos em nossos próprios pensamentos ou em nosso próprio conhecimento, mas ela diz que nós devemos confiar no Senhor e os nossos pensamentos serão estabelecidos. Serão estabelecidos. Quando Pedro fez essa réplica ao Senhor, qual foi a atitude do Senhor? O que o Senhor falou com ele? No versículo 30, o Senhor disse assim: respondeu Jesus: "Asseguro-lhe, asseguro-lhe, eu falo com certeza, que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará." Irmão, quando Pedro ouviu esta palavra, não era porventura para ele dar razão ao Senhor? Ele estava questionando, ele estava rebatendo a palavra do Senhor. Agora, quando o Senhor dirige para ele e fala dessa forma, que ele, assegurando a ele o que iria acontecer, não era para ele reconhecer? Não era para ele tomar uma atitude de humildade? Não era? Não era para ele falar assim: "Não, eu estou errado, ele está certo." Não. Irmão, eu tenho conhecido muitas pessoas, e é uma coisa desagradável. Se você me convencer de que eu estou fazendo ou falando alguma coisa errada, eu vou buscar reconhecer e me humilhar e acatar o que você está me orientando, me ensinando ou me corrigindo. Mas tem pessoas que elas podem ter a convicção de que elas estão erradas, mas elas não admitem o erro.
Elas não admitem que isso é uma autoconfiança e é um orgulho que está dentro da pessoa de não reconhecer que errou, de não reconhecer que falhou, ainda que você prove, você mostre, você prove por A mais B, a pessoa discute com você, a pessoa não acata o que está falando, a pessoa não aceita o que está falando e ela quer continuar tendo razão, mesmo estando errada, para não dar o braço a torcer. Pedro era um camarada assim. Ele era um cara ousado, ele era um cara atirado, e muitas vezes ele fez boas coisas se atirando, mas outras vezes o Senhor chegou até a chamá-lo de Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Foi o que ele disse para Pedro. Qual deveria ser a atitude de Pedro? Acatar as palavras do Senhor com humildade e buscar o perdão do Senhor, por se opor aos ditos do Mestre, se humilhar, reconhecer que está errado, mas foi isso que ele fez? Marcos 14:31. Mas Pedro insistia ainda mais. Ô camarada de cabeça dura! Mesmo que seja preciso, olha só, mesmo que seja preciso eu morrer contigo, nunca te negarei. E foi somente ele? Não, ele teve a ousadia de se expressar assim, mas na sequência diz, e todos os outros disseram o mesmo. Eu nunca vi nenhum ser humano, nenhuma pessoa, seja ele crente ou não, ter falado alguma coisa para contradizer a palavra do Senhor e tenha prevalecido. Todas as pessoas que querem ultrapassar aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor disse, elas são humilhadas, elas são envergonhadas. Haja visto, irmãos, que no século passado, por não uma vez, mas várias vezes, nós sabemos que o Senhor falou na palavra que Ele vai voltar, mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e ninguém sabe mesmo, Mas tem pessoas ousadas, de uma espiritualidade extrema, que eles têm a coragem de ir além daquilo que a palavra fala, e eles chegam a marcar data. Nos Estados Unidos, uma denominação inteira, um profeta lá profetizou que o Senhor iria voltar e marcou o dia, marcou a hora. O povo vendeu tudo que tinha, vestiram-se de vestes brancas, subiram no monte. Uma hipótese, estava marcado, segundo o profeta lá, o Senhor voltar exatamente. É fictícia essa data, estou te dando, só para ilustrar. No dia 25 de novembro, exatamente às 10h40 da noite. E o povo está lá, 25 de novembro, estão todos lá, dá 10 horas. Olha a euforia das pessoas, das 10h20. Olha a euforia da pessoa, das 10h30. Olha a euforia, das 10h40. Olha a euforia, das 10h49. 1 minuto falta, 1 minuto. A euforia, a expectativa. Deu 10h50, deu 10h51, 10h53, deu 11 horas e nada. Olha a decepção. E não foi uma vez não. Aí arrumaram lá para a pessoa não admitir que errou. Só gera maior vergonha. Eu errei, esqueci de mim isso, e marcou uma outra data. O povo, nem todos mais já, né? O povo foi atrás da pessoa e ficaram lá, e aconteceu. Jesus não voltou até hoje ainda. Mas ele vem. Mas dia e hora,
as pessoas que se atrevem a marcar são humilhadas porque ultrapassam o limite que a palavra de Deus estabeleceu. Irmãos, não era porventura para Pedro reconhecer, não, eu errei, estou errado, eu não estou, se humilhar, não era, mas ele replicou ao Senhor, o Senhor falou para ele que ia acontecer, e para ele se humilhar, e ao invés disso, ele se levantou mais altamente, não somente ele, impulsionado pelos outros demais, disseram não, de jeito nenhum. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. E a Bíblia fala aqui que todos os outros disseram o mesmo. O que será que iria prevalecer, a palavra de Pedro ou a palavra do Senhor? Por isso eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. O que está escrito aqui, o que está inspirado aqui, foi inspirado para o proveito nosso. Então, quando você ouvir qualquer tipo de profecia que contradiga o que está escrito, tenha o olho aberto. Quando você ouvir qualquer profecia, qualquer palavra de quem quer que seja, que não esteja em harmonia com a palavra de Deus, não acate e não aceite. Agora, meus irmãos, o Senhor Jesus, após ter tido esse contato, conversa com os 12, ele foi para onde? Ele estava próximo dele ser preso, foi para o Getsemane. Lá no Getsemane, vocês sabem o que aconteceu. Ele deixou 8 dos discípulos num determinado espaço, levou mais 3 com ele, Pedro, Tiago e João, um pouco mais adiante, e ele foi mais adiante ainda para orar. Judas Iscariotes tinha ido entregá-lo. A Bíblia nos fala, eu vou direto, não vou contar os detalhes. A Bíblia nos fala que em dado momento Judas chega ali e ele trai o Senhor Jesus Cristo com um beijo, e o Senhor Jesus Cristo então foi preso. Marcos, versículo 46 do capítulo 14, diz assim: os homens agarraram Jesus e o prenderam. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. O mestre foi preso como ele próprio tinha dito que aconteceria. E não somente isso, mas em Marcos 14:50 está escrito assim, vejam bem aí, 14:50. Então todos o abandonaram e fugiram. Não adianta ir contra a palavra. Não adianta ir contra a palavra. Cumpre-se exatamente como o Senhor disse, cumpre-se exatamente como o Senhor falou, repetindo o que estava escrito em Zacarias 13:7. Cumpre-se a palavra. Eles abandonaram, sumiram. Mas eu quero ir mais adiante com você. No capítulo 14, versículo 66 a 72, está escrito assim, ó. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Qual foi a atitude dele? Jesus disse para ele que ele haveria de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse 2, não é? Contudo ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre, fugiu, desapareceu. Quando a criada o viu lá no alpendre, disse novamente aos que estavam por perto:
esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. O que aconteceu? E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Me chama a atenção o final do versículo, onde diz assim: e se pôs a chorar. E se pôs a chorar. Olha, amado, isso foi uma bênção na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque ele perdeu toda a autoconfiança. Nas coisas de Deus, nós não precisamos ter autoconfiança. Nós não precisamos confiar em nós mesmos, porque nós somos incapacitados para realizar e para fazer a obra de Deus. A Bíblia não fala: você deve confiar em si mesmo, você deve buscar força em si mesmo, não fala assim. Não diz isso, irmão. Ela fala para mim não me estribar em meus próprios pensamentos. E lá fala também: maldito é o homem que confia no homem. Eu sei que ali está falando em respeito da salvação. Você confiar em si mesmo para fazer boas obras, para por intermédio disso, da sua própria força, ter a salvação. Mas a Bíblia que a interpreta, ela diz que na obra do Senhor você não deve ter confiança em si mesmo, porque você não é você que faz a obra. A Bíblia fala que não é na força e não é na violência. Você sofre porque você quer resolver as coisas. Você sofre, sabe por quê? Porque você acha que o homem tem poder e capacidade de fazer as coisas. Você tem o coração pesaroso, cheio de temor, cheio de dúvida, cheio de incerteza. Sabe por quê? Porque você está confiando em alguém para fazer a obra e não confiando no Deus que pode fazer a obra. No Deus que pode sobre todas as coisas, no Deus que Ele é Senhor sobre todas as coisas, no Deus que fala para você confiar nele. Não é confiar no Tião, nem no Barnabé, nem no João, nem no Pedro, nem em ninguém, nem no Ayrton, nem em ninguém. É para você confiar no Senhor, porque é Ele quem faz a obra. Os discípulos, porventura, não perguntam para Jesus certa ocasião: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O Senhor respondeu para eles assim, palavra minha: vão para um seminário, vão estudar. Bom estudo, e tem que estudar mesmo. Agora vocês vão viver 3 dias ou 3 anos lá na África, aprendendo missão transcultural. Agora então, vocês vão auxiliar um pastor não sei na onde, outro não sei na onde. O Senhor não falou nada disso para eles, porque o Senhor iria determinar e orientar cada um segundo o chamado, segundo o propósito do chamado de cada um. O Senhor disse para eles: olha aqui, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou, porque aquele que Ele enviou é que faz a obra. Aquele que Ele enviou é que faz a obra. É para você confiar nele. Aquele que Ele enviou. Meu irmão, faça-me um favor. Se o Senhor fez a obra em você, não vai fazer nas outras pessoas que você tem medo que Ele não faça. Faça-me um favor. Se Ele fez a obra em você, por que Ele não vai fazer nos outros? Não foi Ele que fez a obra em você? Não foi Ele, não fui eu que fiz a obra em você? Quem foi que fez a obra em você? Foi o Senhor. E se Ele fez em você,
Descansa, porque Ele também realizará a obra na vida dos outros, ainda que se pinta o pior quadro possível. Ele tem poder, meu irmão. Tem autoridade. Agora, está falando aqui, meus irmãos, que todos abandonaram. Não foi nenhum nem outro, não. Todos abandonaram o Senhor. Todos deixaram o Senhor. Pedro, ele foi encostado na parede 3 vezes e por 3 vezes ele negou. Ele se pôs a chorar. Choro de arrependimento. Choro por haver confrontado a palavra de Deus. Choro por não prevalecer, por entender que ele diante de Deus não é nada, que a palavra dele diante da palavra de Deus não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Nada, nada, nada. Agora, imagine você o estado psicológico que Pedro ficou. Pedro ficou com a raiva dele mesmo, Pedro ficou com ódio dele mesmo. Eu penso assim, que ele falou assim: eu nunca mais vou confiar em mim. E é para você não confiar nele, porque a obra é para você não confiar em si mesmo, porque a obra é do Senhor. Quem faz a obra é Ele, quem tem poder é Ele, quem tem autoridade é Ele, quem realiza é Ele. É para você confiar, não na tua autoconfiança, não em si mesmo. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. É nele. É no Senhor. Ó, irmãos. Aconteceu, mas Deus é tremendo. Aconteceu tudo exatamente igualzinho. Estava escrito igualzinho que o Senhor profetizou. Tudo. O Senhor foi preso. O Senhor foi crucificado, foi levantado na cruz, morreu, foi sepultado. Ao 3º dia ele ressuscitou. Veja bem, as mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o menor, porque o Tiago maior é tido o irmão de João, o Boanerges. Tiago menor, que também era um dos apóstolos. Elas pensaram assim: vamos comprar especiarias e vamos, pela manhã, ungir o corpo de Jesus. Vamos perfumar o corpo dele. Só que elas se lembraram de uma coisa. Lembraram daquilo que o governador fez. O que o governador fez? O governador recebeu a visita de algumas pessoas, disseram para o governador assim: é melhor o senhor colocar guardas lá. É melhor o senhor colocar uma grande pedra na porta do sepulcro, porque esse impostor, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você, e pelo amor de Deus, guarda isso no teu coração. Jesus, ele foi uma pessoa imaculada. Ele não errou em palavras, ele não errou em obras, não errou em atitude, ele não errou com ninguém. Não errou. Pessoa perfeita. Presta atenção. Você acha que todas as pessoas abraçaram Jesus reconhecendo a perfeição nele? Ou você acha que teve pessoas que o afrontavam diariamente? Pessoas que mentiam contra ele, que o caluniavam, pessoas que chegaram a chamá-lo, que ele expulsava demônios pelos príncipes dos demônios, que ele curava pelo príncipe dos demônios. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso para que você fique esperto. E quando falarem qualquer coisa de quem quer que seja, de pastor que for, você só acredite se você vê. Porque a testemunha verdadeira é aquela que viu. Assim como Pedro, Tiago e João foram testemunhas de verem a transfiguração do Senhor. Eles falaram: nós somos testemunhas oculares. Testemunha ocular é aquele que viu.
Se você não viu, você não tem que replicar e nem repetir o que os outros falam. Porque Jesus, que era imaculado, que era santo, acusaram ele de todas as coisas. Imagine nós. Imagine os pastores aí, imagine os obreiros aí, imagine, irmão. Aí você liga um rádio, liga a televisão, qualquer coisa, alguém falando mal não sei de quem, e o que me chama a atenção, aí me deixa assim estarrecido, é que existem muitos irmãos falando mal de irmãos, existem muitos pastores falando mal de outros pastores. Ou se cada um cuidasse tão somente da sua vida, hein? Tão somente. E que não é fácil, hein? Não é simples e não é fácil. Por isso, toma cuidado para que você não seja uma falsa testemunha, não seja um propagador de mentiras, não seja alguém alienado que vai pela cabeça do que outros falam sem ter prova nenhuma. Vira uma coisa... Expulsou demônio. Ele expulsou demônio pelo príncipe dos demônios. Foi isso que falaram de Jesus. Então acusaram ele. E ele era santíssimo. Imagine os homens que são pecadores, os pastores que são auxiliares do pastor supremo, que é o Senhor. Imagine eles, se com a cana madura fizer. Imagine com a cana verde. Né? Então, irmão, o que aconteceu? Elas falaram assim, mas peraí, a gente vai lá, e aquela pedra que está lá? Olha o que a gente faz. Uma querida irmã, o esposo dela ia fazer uns exames, sabe? Irmão, eu conversei com essa irmã, ela parecia que o marido já estava a ponto de ir para o cemitério. Não ela se expressar assim, pronto, ela já estava... Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, nem os exames foram feitos e você já tem um diagnóstico? Você já está sofrendo antes do tempo? Você já está se entregando, sem saber de nada, já está imaginando. Por que você não imagina coisa boa? Por que você não tem essa coisa boa? Por quê? Você não imagina coisa excelente, coisa boa, coisas prometidas pelos... Por que não imagina isso? Por que você não pensa nisso? Por que você não age assim? Por que você não vive assim? Fez os exames, tudo normal. Ficou até com vergonha de falar para mim. Ficou até com vergonha. Então, meus amados, essas mulheres, elas, tem uma pedra no seu... Elas podiam falar, então não vamos lá não. Não podia falar assim? Não, tem uma pedra lá, tem uma pedra, mas não vamos. Vamos lá. E elas foram. Quando elas chegaram lá, a pedra não estava no lugar. Já tinha sido removida. E a Bíblia fala que tinha um jovem sentado ali à direita. Elas chegaram, sentado à direita delas. Estava lá um jovem, um anjo jovem. Está falando na Bíblia, um jovem. Nós vamos rejuvenescer. Não vai ter mais ruga, não? Não vai precisar creme lá no céu, não? Não vai precisar, não? Não vai precisar nada para passar para a pele não ficar tudo pintado, enferrujada. Não vai precisar nada dessas coisas que a gente tenta. Né? A Bíblia fala, irmãos, que os anciãos de dia, ancião para nós são pessoas de idade. A Bíblia fala que no céu, tanto grandes quanto pequenos exaltavam o nome do Senhor. Grandes, será que é algum medalhão aqui da terra? Pequeno, será que é alguma pessoa insignificante nesse mundo? Ou será que são adultos e crianças? Após deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Sabe o que o anjo falou para elas?
Vocês estão procurando o que está vivo? Estão procurando no meio dos mortos o que está vivo? Fala para os irmãos, fala para os seus irmãos lá, que ele vai adiante deles lá para a Galileia, que é para eles ir lá. E irmão, o que me chamou a atenção, sabe o que foi? Que o anjo disse assim, vão e digam aos discípulos dele, e a Pedro. Por que e a Pedro? Por quê? Por que ele não chamou nenhum dos outros 10 pelo nome, o anjo? E por quê? Irmão, a situação de Pedro. Pedro se sentiu um camarada abandonado. Pedro, ele se tornou um cara frustrado porque ele negou Jesus. Ele caiu no estado depressivo. Ele ficou tremendamente aborrecido com ele mesmo. Ele se auto-rejeitou e ele achou que o Senhor também o haveria de rejeitar para todo sempre e não querer mais nada com ele. Ele precisava de um incentivo maior. Fala para ele que o Senhor não se esqueceu dele não. Fala para ele que o Senhor não desprezou ele não. Fala para ele que aquilo que aconteceu o Senhor já sabia que ia acontecer. Mas fala para ele ir junto para lá. Fala para ele ir junto. Eu não sei, irmão. Muitas pessoas, como aconteceu com Pedro, caem na vida. Às vezes eles levam cada tropeção, e às vezes ficam com tanta raiva deles mesmos por eles terem cometido aquilo, que o sentimento que eles têm para com eles acham que é o mesmo sentimento que Deus tem. Fez isso, Deus não quer nem te ver mais. Deus chega chutando com os 2 pés. Pá! Não é. A mão do Senhor nunca está estendida sobre servos dele para arrebentar o camarada. A mão do Senhor sempre está estendida sobre servos dele para levantar. Para levantar. Para erguer. Para dar uma nova direção, um novo rumo, uma restauração, uma renovação, para dizer, vamos em frente, levanta, limpa a roupa aí, purifica-te no sangue novamente e vamos continuar na caminhada, vamos em frente. Talvez, meu amigo, você que está me assistindo aí, você que está brigando consigo mesmo, assisto, e você ficou aí. Olha aqui uma coisa, quem sabe você está nesse estado que eu estou dizendo. O Senhor não desiste de você. Não larga de você, não abandona de maneira alguma, de jeito nenhum. Ele vai até o final contigo, porque Ele não te dá por perdido, porque a tua vida custou o sangue dele, custou a vida dele. Irmãos, Pedro se decepcionou consigo quando achou que suas palavras poderiam colocar objeções na palavra do Senhor. Aquele que quer fazer as coisas do Senhor com autoconfiança não logrará êxito, mas os que confiam no Senhor e em sua palavra serão abençoados. E para encerrar aqui, eu quero ler alguns textos, você não precisa abrir, que falam sobre a confiança, em quem devemos ter a confiança. Jeremias 17:7. Bendito é o homem que confia no Senhor. O que quer dizer bendito? Bem-aventurado, mais do que abençoado. Bendito é o homem que confia no Senhor. Salmo 37:3. Confio no Senhor. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor com 1/3 do coração. Confia no Senhor com 1/4 do coração, com 1/5, com meio coração. É isso que está falando? Não. Confia no Senhor de
todo o coração. Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Provérbios 29, 25. Mas os que confiam no Senhor serão postos num alto retiro. Aleluia. Para concluirmos, Salmo 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Para completar, matar a coisa, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém, meus irmãos? Por isso, se você se deparar com alguém que está indo além da palavra do Senhor, tome cuidado. Já já ele quebra a cara. Se você tem visto alguém que tem uma autoconfiança em realizar as coisas do Senhor, toma cuidado, já já ele escorrega. Nas coisas do Senhor, a honra é do Senhor, Ele que realiza tudo, Ele que faz tudo, e Ele é a única pessoa que recebe a honra, a glória, porque Ele é a única pessoa em quem nós devemos confiar. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, por tuas misericórdias que são direcionadas a nós. A tua palavra fala que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Ai de nós se assim fosse, ai de nós. Mas o Senhor nos trata segundo as suas misericórdias. E obrigado por nos tratar dessa forma. Obrigado por nos tratar desse jeito, porque é assim que o Senhor quer que nós venhamos a tratar os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Da forma como o Senhor nos mede, o Senhor quer que nós venhamos a medir os nossos irmãos. Porque se nós medirmos de maneira diferente seremos medidos também. Senhor, ajuda-nos a continuar nessa lida, nessa caminhada, Senhor. Ajuda cada irmão que está aqui na vida espiritual. Ajuda cada irmão, Senhor meu Deus, que está aí nos assistindo agora, nesse momento, no lar dele, na casa dele, Senhor, no lar, na família, enfim, Jesus, aonde ele estiver aí, com seus familiares, ajuda-os, abençoe. Abençoe, Senhor meu Deus e meu Pai querido. Está alguém doente? Porventura o Senhor não se apresenta como médico dos médicos? Está alguém, Senhor, em momento de guerra? Porventura o Senhor não é a nossa bandeira, aquela que nós hasteamos? Está alguém com uma dificuldade, Senhor, porventura o Senhor não é Jeová Jiré, o Deus da provisão? Porventura o Senhor é menor do que o Deus que acompanhou o povo de Israel na saída do Egito, guardando-os, protegendo, livrando, levando-os para a terra prometida, guardando, cuidando deles, zelando por eles. Não.
O Senhor não os isentou das lutas, o Senhor não os isentou das dificuldades, não. Mas em cada uma o Senhor se apresentou a eles como Deus que zela, que cuida, que protege. E quem sabe esse meu irmão que está me assistindo, alguns irmãos aqui, estão caminhando, Senhor, e eles estão temerosos com alguma coisa, estão com medo de alguma coisa. Mas a tua palavra fala que a tua voz era mais poderosa do que o bramido das grandes águas. Cuida dos teus filhos, Senhor. Eu estou repetindo a tua palavra, eu estou falando algo que está escrito, que o Senhor já determinou, que o Senhor já falou, se comprometeu, que o Senhor cuida dos seus. Portanto, nós tomarmos posse dessa palavra. O Senhor cuida de nós, o Senhor vela por nós, o Senhor cuida do nosso lar, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida. E às vezes nós estamos esperando tudo acontecer de maneira extraordinária para acharmos que o Senhor cuida. O Senhor cuida no meio da tempestade mesmo. O Senhor cuida diante das dificuldades. O Senhor, é aí que o Senhor mostra que o Senhor cuida, na hora que está sendo necessário o teu cuidado. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que esse meu irmão está expondo agora diante de ti. Meu irmão, eu quero pedir a você que está aqui conosco, eu não sei o que está trazendo aí insegurança no teu coração, medo, temor, mas eu quero lhe dizer uma coisa: ponha diante de Deus agora isso aí, ponha aí diante de Deus, ponha diante de Deus. Vamos colocar em pé, por favor. Ponha isso diante de Deus. Tem alguma coisa te afligindo? Tem alguma coisa causando medo no teu coração? Tem alguma coisa tirando a tua paz? Ou quem está tirando a tua paz é você mesmo, pela insegurança, pela desconfiança? Ponha diante de Deus agora. Senhor Deus, esse meu irmão está confiando no Senhor e ele está colocando diante do teu altar aquilo que está afligindo, aquilo que está causando medo, insegurança, incerteza. Toma conta, Jesus. Toma conta, meu Pai. Toma conta, Espírito Santo. Toma conta, toma conta. Não é na força, não é na violência, é no Espírito de Deus. Toma conta, Espírito Santo. Toma conta, Senhor. Toma conta. Toma conta. Guia os passos desse meu irmão, dessa minha irmã, nos teus caminhos. Toma conta, Senhor. Toma conta. E entrega a eles, ó Senhor, meu Deus, a bênção através da confiança que eles têm no Senhor, que eles precisam, que eles necessitam. Os meus irmãos estão nos assistindo também. Entrega a eles, ó Deus, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.